turma, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos ótimos. E aí, vamos pegar o material de vocês para nós darmos início a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá pegar o material, procure um lugar aconchegante da casa e vamos dar início a mais uma aula. Na aula anterior, nós vimos que o Rei Leão, o rei da floresta, achou a casa da raposa muito aconchegante, o palacete dela muito lindo, quis ficar morando na casa dela. Então, a dona raposa ficou sem casa. E logo nessa noite que ela estava desamparada, sem casa, fez o quê? Choveu. E ela foi bater na porta de quem? Do casebre de quem? Do senhor Tatu. Será que o senhor Tatu abriu a porta para ela? Vamos ver se ele abriu a porta para ela. Ele abriu a porta para a dona Raposa. Ele não deixou ela na chuva. Ela bateu, não foi? Pedindo abrigo. E ele abriu a porta e falou: Como não, dona Raposa? Em casa de pobre sempre tem lugar para mais um. Entre. Ela entrou, tomou um chazinho, comeu um biscoito. O Tatu, todo simples, todo humilde, não ia deixar ela desamparada. Mas será que fosse ao contrário? Se fosse o seu Tatu desamparada, ela ia amparar? O que é que vocês acham, turminha? Hein? Mas o seu Tatu, muito humilde, abrigou a dona Raposa. Ela tomou café, passou a noite. No dia seguinte, olha, no dia seguinte ela foi embora. E passando algum tempo, o Tatu estava passeando pela floresta. Quando então parou diante de uma pequena casa, muito igual à sua. Sabe quem apareceu à porta? Quem foi que apareceu à porta, turma? Quem foi? Dona Raposa. Ó, ela cumprimentando o senhor Tatu. Para quem morava num palacete, ela veio morar num casebre bem parecido com a de seu Tatu, com a casa de seu Tatu. A raposa falou, viu? A raposa. Bom dia, senhor Tatu. Vamos entrar? Meu casebre está sempre aberto aos amigos. Olha como ela já mudou de opinião. Porque antes, na história que a gente vinha lendo, ela falou o quê? Que não queria que ele construísse o casebre de pobre. Porque a casa dela era um palacete. Mas agora ela está morando num casebre. Mudou, viu, gente? O Tatu sorriu. Dona Raposa está mudada, pensou ele. E mudou mesmo, né, gente, Dona Raposa? Então, nessa história, nós vimos, eu retirei do texto, duas palavras que chamou a atenção, que me chamou a atenção, com certeza chamou a atenção de vocês que estão aí do outro lado. Então, antes de nós vermos essas duas palavras, essa é Elza Salute, a autora do livro. E essa é Supa, a ilustradora, quem fez todos aqueles desenhos bonitos no livro A Casinha do Tatu. E a primeira palavra que eu retirei do texto, que eu achei interessante, quando ele falou casebre, não quero seu casebre de pobre perto do meu palacete. Então, casebre é uma pequena casa, uma casa rústica, sem conforto, ou em ruínas. Isso é o significado da palavra casebre. Então, todas as vezes que vocês ouvirem alguém falar casebre, mora num casebre, é porque é uma pequena casa. Então, casebre, como é que escrevemos a palavra casebre? K-S-E-B-R-E. Então, casebre.
Então, casebre é uma pequena casa. E a outra palavra que eu retirei também do texto, que eu achei interessante quando ela falou, foi palacete. Mas, professora, o que é um palacete? Então, palacete é uma residência ou moradia muito luxuosa e grande. Mansão, pode ser um palacete. A casa dele era um palacete, os móveis feitos da Europa. Então, porque era muito luxuosa. Então, um palacete é uma residência ou moradia muito luxuosa. Então, como é que escrevemos palacete? Pa-la-ce-te. Palacete. Então, pronunciamos, escrevemos assim. Palacete. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar, ele mora em um palacete, é porque é uma casa muito luxuosa. Nessa história, nós terminamos hoje, nessa aula, nós vimos que a raposa orgulhosa de sua linda casa não aceita ser vizinha de alguém pobre como o Tatu. Mas ao pedir auxílio ao Rei Leão para solucionar o caso dela, ela recebeu uma lição e tanto. Não é? Nós não devemos tratar as pessoas como Dona Raposa tratava o Tatu. Nós vimos também nesse texto a arrogância dela no início. Não foi só que no final ela aprendeu a lição, que não se deve ser assim. Ela foi muito arrogante no início, mas foi vencida e se tornou humilde, assim como o Tatu, que não desamparou ela na hora que ela estava mais precisando. Então, é uma grande lição, a humildade, gente. Não podemos deixar de ser humilde. Espero que vocês tenham gostado da história e na próxima aula nós iremos ler outra história. E também quero que vocês contem aos seus colegas, contem a história, que vocês contem também essa história, se vocês gostaram, passe adiante a história da casa do Tatu, a casinha do Tatu. Não guarde só para vocês, passem adiante. E se vocês lerem alguma história e vocês se interessarem em alguma palavra que vocês acharem interessante, ou que vocês querem saber, vão lá no dicionário e procurem o significado, para saber qual o significado daquelas palavras. Gente, terminando a história da casinha do Tatu, vamos dar início à nossa aula. Então, hoje a nossa aula vai ser ainda do descritores, trabalhando os descritores. E hoje nós iremos trabalhar o descritor 6. Então, pegue a apostila de vocês, a apostila de português que vocês têm, apostila do SAEB, e vamos dar início à nossa aula. Então, a gente vai trabalhar hoje o descritor 6, que é nas questões 39 e 40. Então, o descritor 6, o que é que o descritor 6 quer, professora? Ele quer identificar o tema de um texto. Ele quer que vocês reconheçam o assunto principal do texto, ou seja, identificar do que trata o texto. Então, o descritor 6, ele quer identificar o tema de um texto. E para identificar o tema de um texto, nós iremos ler um texto. E o primeiro texto que nós iremos ler vai ser o texto A Boneca Guilhermina. Quem aí já teve uma boneca, meninas, com algum nome? Todos nós já tivemos uma boneca e sempre nossas bonecas têm algum nome, né? Então, o nome dessa boneca do texto é a boneca Guilhermina. Esta é a minha boneca, a Guilhermina. Ela é uma boneca muito bonita, que faz xixi e cocô. Ela é muito boazinha também. Faz tudo o que eu mando. Na hora de dormir, reclama um pouco. Mas depois que pega no sono, dorme a noite inteira.
Às vezes, ela acorda no meio da noite e diz que está com sede. Daí, eu dou água para ela. Daí, ela faz xixi e eu troco a fralda dela. Então, eu ponho a Guilhermina dentro do armário, de castigo. Mas quando ela chora, eu não aguento. Eu vou até lá e pego a minha boneca no colo. A Guilhermina é a boneca mais bonita da rua. Então, o texto da boneca Guilhermina, o texto trata principalmente o quê? Das aventuras de uma menina. B, das brincadeiras de uma boneca. Ou C, de uma boneca muito especial. Ou D, do dia a dia de uma menina. Pensaram do que se trata? O texto trata principalmente de quê? Da letra C, não é isso? De uma boneca muito especial. Vamos passar para o nosso texto, agora na apostila de vocês, o texto, a questão 39. Então, o tema do texto é cachorros. Os zoólogos acreditam que o cachorro se originou de uma espécie de lobo que vivia na Ásia. Depois, os cães se juntaram aos seres humanos e se espalharam por quase todo o mundo. Essa amizade começou há uns 12.000 anos, no tempo em que as pessoas precisavam caçar para se alimentar. Os cachorros perceberam que, se não atacassem os humanos, poderiam ficar perto deles e comer a comida que sobrava. Já os homens descobriram que os cachorros podiam ajudar a caçar, a cuidar de rebanhos e a tomar conta da casa, além de serem ótimos companheiros. Um colaborava com o outro e a parceria deu certo. Então, o assunto tratado nesse texto é o quê? É a relação entre homens e cães, é a profissão do zoólogo, é a amizade entre os animais ou é a alimentação dos cães? Então, o assunto tratado nesse texto é a letra A, é a relação entre homens e cães. Vamos para o nosso outro texto, vamos ler o outro texto, que é a questão 40 da apostila de vocês. Que, ó, leia o texto e abaixo e responda. Vamos ler o texto? Uma das maiores invenções da humanidade não foi a roda, o avião ou o raio laser, mas o sanduíche. O sanduíche nasceu quando o quarto conde de Sanduíche, ainda no século XVIII, em vez de enfrentar a preguiça de um jantar formal, ordenou a seu criado que fizesse qualquer coisa, simples e rápida. Ele queria matar a fome, sem abandonar o que estava fazendo. Dizem que ele jogava cartas de baralho. Quase em pânico, o criado apanhou 2 fatias de pão e enfiou entre elas um naco de presunto. O conde nunca mais jantou, só comeu sanduíches. Ah, uma delícia sanduíches, né, gente? De lá para cá, as pessoas ficaram muito mais ocupadas que o nobre inglês. E a criação do criado virou mania universal. Atraente pelo visual simples, o sanduíche viu passar 2 séculos incorporando a sua fórmula básica. Tudo o que se possa imaginar de comestível. Ah, gente, sanduíche é uma delícia. Então, esse texto está disponível em www.sanduichesprimavera.com.br. Então, qual é o assunto desse texto? A origem do sanduíche, as receitas de sanduíche, o jantar no século XVIII ou os jogos de baralho. Dá um tempinho para vocês pensarem. Vamos ler novamente o texto? Podem dar outra lida. E se a gente lê uma vez não entendeu, a gente lê outra, lê com calma, lê pausadamente, para a gente entender o tema, identificar o tema desse texto que a gente está lendo. Então, o assunto desse texto é o quê? É a origem do sanduíche. Ele está falando como surgiu o sanduíche. Então, é a resposta A da questão 40 da apostila de vocês. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.